DNA Neandertal em locais fundamentais para o nosso sistema imunológico. E o que me atraiu inicialmente foi a caverna Denisova, na Sibéria. Acho que todo mundo já ouviu falar dos Neandertais, e hoje em dia acho que todo mundo também já ouviu falar dos denisovanos. Por mais de 150 anos, os ossos dispersos dos Neandertais alimentaram debates. Inicialmente descartados como homens das cavernas britânicos, foram posteriormente reimaginados como sobreviventes trágicos da era glacial. Mas a pergunta nunca desapareceu: de onde eles realmente vieram? Durante anos, sua história e sua verdadeira origem permaneceram incompletas e ocultas. Agora, com o poder do DNA antigo, os cientistas estão finalmente desvendando segredos enterrados em suas células. O que está emergindo não é a história que esperávamos. É mais estranha, mais antiga e muito mais perturbadora do que jamais imaginamos. A primeira descoberta. A história dos Neandertais começou discretamente em 1829, quando o cientista belga Philippe Charles Schmerling escavou cavernas perto de Angus, na Bélgica. Entre os ossos que ele descobriu, estava o crânio de uma criança, com características que não correspondiam às dos humanos modernos. Seu formato era incomum, com testa baixa e sobrancelhas proeminentes. Mas, no início do século XIX, a ideia de que pudessem ter existido outros tipos de humanos era impensável. Dentro das cavernas, equipes de arqueólogos buscam vestígios do passado dos Neandertais. A maioria dos cientistas presumia que se tratava simplesmente de uma criança estranha ou doente. A descoberta de Schmerling foi catalogada e deixada de lado, sua verdadeira importância ignorada por décadas. O avanço ocorreu em 1856, quando trabalhadores que extraíam calcário no Vale de Neander, na Alemanha, retiraram ossos estranhos de uma caverna. O crânio era longo e pesado, com uma testa inclinada e arcos superciliares maciços. Os ossos dos membros eram grossos e robustos. Quando os cientistas os examinaram, não conseguiram chegar a um consenso sobre a que eram. Alguns declararam que pertenciam a um homem incapacitado por raquitismo ou artrite. Outros insistiram que eram de um macaco ou urso extinto. A possibilidade de que esses ossos pertencessem a um tipo diferente de parente humano era radical demais para muitos aceitarem. Foi somente com o surgimento de mais esqueletos na Europa, no final do século XIX, na França, Croácia e Espanha, que a realidade se tornou inegável. Não se tratavam de deformidades ou erros isolados. Eles eram a prova da existência de uma espécie humana distinta que outrora habitara o continente. Em reconhecimento à descoberta no Vale de Neandertal, os cientistas deram-lhes um nome: Homo neanderthalensis. Mas nomeá-los não pôs fim aos debates. Mesmo no final do século XIX e início do século XX, os cientistas debatiam sobre que tipo de pessoas os neandertais realmente eram. Algumas reconstruções os mostravam como seres curvados e semelhantes a macacos, com base em esqueletos que sofriam de artrite. Museus e ilustrações populares reforçaram essa imagem, retratando-os como brutos primitivos, com porretes e rostos ferozes. Essas primeiras representações ficaram gravadas no imaginário popular e lançaram uma longa sombra sobre a forma como os neandertais foram vistos por décadas. No entanto, por trás dos estereótipos, havia uma questão mais profunda que nenhum fóssil poderia responder. Se os neandertais realmente habitaram a Europa, de onde teriam vindo? Alguns pesquisadores acreditavam que eles deviam ter se desenvolvido localmente a partir de ancestrais europeus mais antigos. Outros suspeitavam que sua história tivesse começado em outro lugar. Para romper esse impasse, os cientistas precisariam de um novo tipo de evidência contida nos próprios fósseis. Essa evidência era o DNA. E, uma vez recuperado, transformaria tudo o que pensávamos saber sobre os neandertais, lendo o código genético dos mortos. Em 1997, cientistas analisaram um osso de Neandertal que estava guardado em uma gaveta de museu há mais de um século. O osso veio da caverna Feldhofer, no Vale de Neander, perto de Düsseldorf,
o mesmo local onde os neandertais foram identificados pela primeira vez em 1856. Durante décadas, o osso de Foss permaneceu na coleção do Museu Rheinisches Landes, em Bonn, cuidadosamente preservado, mas nunca imaginado como algo além de uma peça de exibição. Quando um pequeno fragmento foi entregue para análise, ninguém podia ter certeza de que algo útil ainda restasse em seu interior. Uma pergunta óbvia que surge é: qual o impacto da contribuição genética dos neandertais na humanidade atual? Sob a direção de Svante Pääbo, da Universidade de Munique, pesquisadores perfuraram a parte densa do fóssil e coletaram um pó fino. O que encontraram deixou o mundo científico estupefato. Contra todas as expectativas, recuperaram filamentos de DNA mitocondrial, material genético transmitido de mãe para filho. Imediatamente, depararam-se com desafios. Os fragmentos eram frágeis, frequentemente quebrados em pedaços de apenas algumas dezenas de letras. Estavam misturados com DNA de micróbios do solo e com contaminação moderna proveniente de pessoas que haviam manuseado o fóssil ao longo dos anos. O sucesso provou que a tarefa era possível, mas também mostrou o quão difícil seria o caminho pela frente. O verdadeiro esforço começou naquele mesmo ano, com a fundação do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig. PB. Mudou-se para lá e formou uma equipe dedicada inteiramente ao DNA antigo. Para construir um genoma completo, precisavam de ossos de Neandertal que ainda contivessem DNA suficiente para trabalhar. Fósseis comuns geralmente não continham nada além de pó. Por isso, a equipe buscou vestígios que tivessem sido preservados em condições frias e estáveis. Uma das fontes mais importantes foi a caverna de Vindija, na Croácia, onde ossos de neandertais descobertos na década de 1970 estavam armazenados no Museu de História Natural da Croácia. O ambiente fresco da caverna os protegeu melhor do que a maioria dos sítios arqueológicos europeus. Outro conjunto de amostras veio da Sibéria, onde o permafrost manteve os restos mortais presos no solo congelado por dezenas de milhares de anos. Esses ossos pertencem a neandertais, que viveram no leste da Europa e na Ásia Central, e foram escolhidos porque sua preservação oferecia a melhor chance de encontrar material genético intacto. Cada fóssil foi perfurado com ferramentas esterilizadas para que os pesquisadores pudessem alcançar a parte interna e densa do osso, que havia sido menos exposta à contaminação. O pó resultante dessas perfurações foi então dissolvido em soluções químicas para liberar quaisquer fragmentos de DNA ainda presentes no interior. Cada etapa do processo teve que ser protegida contra a contaminação. Os laboratórios foram selados e esterilizados, e os cientistas trabalharam com trajes de proteção completos. Os próprios fragmentos de DNA eram curtos e bastante danificados. Assim, os pesquisadores procuraram um padrão químico revelador em suas extremidades que comprovasse sua verdadeira antiguidade. DNA neandertal em locais fundamentais para o nosso sistema imunológico. Enzimas foram usadas para purificar os fragmentos. Marcadores artificiais foram adicionados para que pudessem ser rastreados. E então milhões de cópias foram feitas até que as sequências fossem legíveis por máquinas modernas. Para manter os resultados atualizados, especialistas da unidade de acelerador de radiocarbono de Oxford dataram os ossos e o material circundante, garantindo que os dados genéticos correspondessem ao registro arqueológico. Em 2010, após anos de trabalho minucioso, a equipe de Rabo no Instituto Max Planck publicou o primeiro rascunho do genoma neandertal. Esta foi a primeira vez que cientistas conseguiram ler o código genético completo de um parente humano extinto há muito tempo. O resultado confirmou o que os testes mitocondriais anteriores já haviam sugerido. Os neandertais não eram uma forma doente dos humanos modernos. Eles eram uma espécie separada, que se distinguiu de nossos ancestrais há cerca de 500 a 600 mil anos. Mas o rascunho do genoma também levantou novas questões. Algumas partes do DNA não se encaixavam perfeitamente na ideia de um organismo puro, separação entre neandertais e humanos modernos.
Os dados sugeriam uma história mais complexa, mas os pesquisadores ainda não estavam prontos para dizer exatamente o que isso significava. O mais importante naquela fase era que o genoma finalmente havia sido sequenciado, o que fornecia aos cientistas uma nova e poderosa ferramenta para testar antigas teorias. O passo seguinte foi comparar o DNA neandertal de diferentes regiões. Só então os cientistas começaram a ter uma visão completa, e as descobertas levaram a história muito além da Europa. O rosto neandertal é muito diferente do formato de um rosto moderno, e há muitos debates sobre como e por que esse rosto evoluiu. A chocante ligação asiática. Por um tempo, o rascunho do genoma neandertal da caverna de Vindiga foi tratado como o modelo padrão de como um genoma neandertal deveria ser. Mas essa suposição começou a ruir rapidamente quando outro genoma foi recuperado de um pequeno osso do dedo do pé encontrado na caverna de Denisova, na Sibéria. Esse espécime ficou conhecido como o Neandertal de Altai. E quando pesquisadores em Leipzig o compararam com o genoma croata, ficaram impressionados com as diferenças. Os dois neandertais viveram separados por dezenas de milhares de anos e a milhares de quilômetros de distância um do outro. No entanto, a diferença genética entre eles era muito maior do que o esperado. Não se tratava do padrão de uma única espécie uniforme se deslocando lentamente pela Europa. Em vez disso, mostrou que os neandertais estavam divididos em populações separadas que permaneceram isoladas umas das outras por longos períodos. O genoma de Altai revelou que o ramo oriental dos neandertais vivia na Sibéria há centenas de milhares de anos, evoluindo em uma trajetória diferente da de seus parentes ocidentais. Essa descoberta foi um choque porque, por mais de um século, os neandertais foram tratados como uma história exclusivamente europeia. Seus ossos foram encontrados na Alemanha, França, Espanha e Croácia. Assim, presumia-se que a Europa fosse seu verdadeiro lar. As evidências genômicas desfizeram esse quadro. Os neandertais não estavam confinados à Europa. Eles estavam espalhados por um vasto território que se estendia por milhares de quilômetros na Ásia. O genoma Alai também trouxe outras surpresas. Seu DNA mostrou sinais de profundas divisões genéticas que indicavam contatos antigos com outras populações de hominídeos na Ásia. Embora os detalhes exatos ainda não estivessem claros, as evidências provavam que a história dos neandertais não podia ser explicada apenas por fósseis europeus. Para compreendê-los completamente, os cientistas precisariam olhar tanto para o leste quanto para o oeste. Descobertas arqueológicas ampliaram esse panorama. Em algumas regiões da China, foram encontradas ferramentas de pedra muito semelhantes às usadas pelos neandertais na Europa. Não estava claro se essas ferramentas haviam sido feitas pelas próprias populações neandertais ou por outros grupos que haviam adotado suas técnicas, mas sua presença demonstrava que ideias e possivelmente pessoas estavam se deslocando por vastas distâncias. E na mesma caverna siberiana onde o Neandertal de Ali foi descoberto, outro fragmento levaria a uma descoberta ainda mais surpreendente. Os encontros com os Denisovans. Em 2008, no interior da caverna Denisova, na Sibéria, cientistas desenterraram o que parecia ser um fóssil insignificante. Arqueólogos russos que escavavam a caverna descobriram um fragmento de osso de um dedo de uma jovem. O pedaço era tão pequeno que, a princípio, pareceu insignificante. Foi guardado e posteriormente entregue à equipe em Leipzig para testes genéticos. Quando o grupo de Espantapabo extraiu o DNA, os resultados chocaram a todos. O osso não correspondia a neandertais nem a humanos modernos. Pertencia a uma população completamente diferente de humanos antigos. Essas pessoas receberam um novo nome, retirado diretamente da própria caverna: os Denisovans. Essa descoberta mudou instantaneamente a compreensão da evolução humana. Humanos. E eles eram humanos em todos os sentidos, porque humanos anatomicamente modernos se miscigenaram com neandertais. Não se pode miscigenar com outra espécie. Até então, os cientistas pensavam que o mundo da era glacial havia sido povoado apenas por neandertais e humanos modernos primitivos. Os denisovianos mostraram que pelo menos 3 grupos distintos coexistiram ao mesmo tempo. Ainda mais surpreendente,
O DNA revelou que neandertais e denisovianos não eram estranhos uns aos outros. Eles viveram lado a lado em partes da Ásia e seus genes mostraram que se cruzaram mais de uma vez. Uma das provas mais claras surgiu em 2018, quando pesquisadores analisaram os restos mortais de uma adolescente encontrada na mesma caverna. Seu DNA mostrou que ela tinha mãe neandertal e pai denisoviano. Ela não era fruto de ancestralidade distante ou traços tênues. Ela era filha direta de dois grupos diferentes. Essa descoberta isolada provou, sem sombra de dúvida, que neandertais e denisovianos não apenas se encontraram, mas formaram famílias juntos. Outras comparações mostraram que a miscigenação ocorreu em mais de um lugar e em diferentes épocas. Algumas populações neandertais carregavam DNA denisoviano, o que significa que esses encontros não foram eventos raros. Os próprios denisovanos revelaram-se mais disseminados do que se imaginava inicialmente. Seu DNA deixou vestígios por toda a Ásia e até mesmo além. Pessoas modernas no Tibete, Papua Nova Guiné e Austrália ainda carregam genes denisovanos hoje. No Tibete, uma variante genética denisovana ajuda as pessoas a viverem em grandes altitudes, melhorando a forma como seus corpos utilizam o oxigênio. Isso significa que os denisovanos não apenas viveram na Ásia, mas também transmitiram características que continuam a moldar a biologia humana nos dias atuais. A descoberta dos denisovanos destruiu a antiga visão simplista da história da humanidade. A evolução deixou de ser uma linha reta dos ancestrais arcaicos até nós. Tornou-se uma teia complexa de populações que se dividiam, se reuniam e influenciavam umas às outras repetidamente. Se os neandertais tinham laços tão profundos com seus primos na Ásia e, ainda assim, permaneciam distintos, a questão de sua própria origem não podia mais ser ignorada. De onde eles realmente vieram? E por que o DNA se recusava a apontar para uma única pátria? A resposta é ainda mais perturbadora do que a descoberta dos próprios denisovans. A verdadeira origem revelada. O rascunho do genoma neandertal, publicado em 2010, e o genoma ALAI, de alta qualidade, concluído em 2014, deram aos cientistas a primeira oportunidade de mapear a ancestralidade em detalhes. Ao comparar esses genomas com outros DNAs antigos e modernos, a equipe de Svante Pääbo e seus colaboradores demonstraram que os neandertais descendem do Homo sapiens. Essa espécie viveu há cerca de 600 mil anos e é frequentemente vista como uma ponte entre os humanos primitivos e os mais recentes. Eles possuíam cérebros maiores e ferramentas mais avançadas do que seus ancestrais, e tinham uma forma semelhante tanto aos neandertais quanto a nós. Fósseis de Homo hidatidose foram encontrados na África, como na Etiópia, e na Europa, como em Sema de Los, na Espanha. Além disso, quase todas essas variantes genéticas que observamos fora da África possuem sequências de DNA muito semelhantes às encontradas dentro do continente africano. Como esses fósseis estavam espalhados por vários continentes, a mensagem era clara. Os neandertais não surgiram de um único local de nascimento. Eles se desenvolveram a partir de uma população que já estava espalhada pela África e Eurásia. Quando os cientistas examinaram o genoma ALAI mais de perto, a surpresa só aumentou. O DNA continha sinais que apontavam em várias direções. Algumas sequências ligavam os neandertais a populações da Europa. Outros os ligaram a grupos na Ásia, e outros ainda sugeriram contribuições de linhagens ainda mais antigas. Uma dessas linhagens era o Homo erectus, uma espécie que viveu na Ásia por mais de 1 milhão de anos. O Homo erectus foi uma das primeiras formas humanas a andar totalmente eretas e a sair da África, e seus fósseis foram encontrados da Indonésia à China. Se os neandertais carregassem traços de Homo erectus, isso significaria que seus ancestrais se misturaram com populações mais antigas, que já viviam na Ásia, muito antes do surgimento da forma neandertal clássica. Para tornar o quadro ainda mais complexo, os genomas também revelaram que os neandertais estavam ligados aos humanos modernos, nossa própria espécie conhecida cientificamente como Homo sapiens, muito antes do que se esperava.
Os humanos modernos são definidos por esqueletos mais leves, testas mais altas, rostos menores e uma capacidade de pensamento simbólico e linguagem que moldou a cultura. O registro genético mostrou que os neandertais e os primeiros humanos modernos começaram a se cruzar há mais de 200 mil anos, muito antes do que os cientistas pensavam. Essa revelação chocou os pesquisadores porque derrubou toda a estrutura da evolução humana. Ela mostrou que os neandertais não eram um ramo isolado, mas sim um fio em uma teia de grupos humanos que estavam constantemente se encontrando, se misturando e se transformando mutuamente. Certas populações no mundo hoje ainda possuem de 3 a 5% de DNA neandertal. O próximo desafio para os cientistas era entender como essa teia realmente funcionava. Como esses grupos sobreviveram em condições tão hostis? E como seus deslocamentos entre continentes criaram as trocas constantes que moldaram seu DNA? Clima, ondas e encruzilhadas. A história dos neandertais não se desenrolou em um mundo tranquilo ou estável. Suas vidas foram moldadas pelos ciclos brutais das eras glaciais, quando geleiras gigantescas avançavam e recuavam pela Europa repetidamente. Durante as fases mais frias, enormes camadas de gelo cobriam grande parte do continente, forçando tanto animais quanto humanos a abandonar regiões inteiras. Nesse período, eles sobreviveram em refúgios no sul, como Espanha, Itália e os Balcãs. Quando as geleiras derreteram, eles migraram para o norte, para terras que eram inabitáveis apenas séculos antes. Evidências arqueológicas mostram que os neandertais retornavam repetidamente aos mesmos refúgios, sugerindo que possuíam padrões de movimento que duraram milhares de anos. Análises de DNA confirmaram que esses movimentos não se limitavam à Europa. Os neandertais também tinham ligações com a África. Seu ancestral, o Homo heidelberg, viveu tanto na África quanto na Eurásia, e ondas migratórias que saíram da África contribuíram para a história dos neandertais. Aqui estavam os primeiros habitantes das flores, uma descoberta totalmente inédita na arqueologia. Alguns grupos retornaram à África carregando genes ligados aos neandertais, enquanto outros se aventuraram mais profundamente na Eurásia. Esses movimentos de vai-vem explicam por que o genoma neandertal carrega sinais que se estendem por todos os continentes. Uma das encruzilhadas mais importantes nesse processo foram as montanhas do Cáucaso, que se situavam na fronteira natural entre a Europa e a Ásia. Sítios arqueológicos nessa região, como a caverna de Mesmecaia, revelaram fósseis neandertais que mostraram claras conexões genéticas entre as populações do leste e do oeste. Isso comprovou que o Cáucaso não era um obstáculo, mas sim uma ponte que permitiu que ideias, ferramentas e genes fluíssem em ambas as direções. Existiam também outras vias de acesso. O norte da África e o Levante, região que inclui os atuais Israel, Jordânia e Síria, funcionavam como corredores vitais, ligando a África à Eurásia. Durante as fases mais frias da era glacial, os desertos e as condições climáticas adversas fecharam essas rotas. Mas, com o aquecimento do clima, elas se reabriram. Fósseis e ferramentas de pedra de sítios arqueológicos no Levante, como a caverna de Tabon e Capsa, mostraram que tanto os neandertais quanto os primeiros humanos modernos passaram por essas áreas em épocas diferentes. A caverna é extremamente icônica na história dos estudos sobre os neandertais e desempenhou um papel fundamental nesse contexto. Juntos, o Cáucaso, o norte da África e o Levante formavam a principal encruzilhada do mundo neandertal. Sempre que essas rotas se tornavam acessíveis, novas ondas migratórias de pessoas as atravessavam, levando consigo seus genes e tecnologias. Essa movimentação constante gerou diversidade e força, mas também deixou uma pergunta inquietante. Se eles eram tão adaptáveis, tão profundamente ligados a 3 continentes e tão conectados a outros grupos humanos, por que os neandertais acabaram desaparecendo enquanto os humanos modernos sobreviveram? O que aconteceu com os neandertais? Há cerca de 40 mil anos, a história dos neandertais chegou ao fim. Mesmo em relação aos neandertais, estamos aqui, e eles não porque éramos melhores do que eles. Os cientistas outrora imaginaram que eles foram dizimados repentinamente, mas as evidências mostram um quadro diferente.
O fim foi lento e, ao mesmo tempo, os humanos modernos estavam se espalhando pela Europa e Ásia Ocidental. Há cerca de 45 mil anos, o Homo sapiens chegou da África com grupos maiores, redes sociais mais amplas e estratégias de sobrevivência mais flexíveis. Evidências arqueológicas sugerem que eles carregavam ferramentas mais leves e eficientes, tinham acesso a uma variedade maior de alimentos e possuíam sistemas de cooperação mais robustos. Os humanos modernos construíram conexões a longas distâncias, trocando ideias e recursos entre os grupos. Em um mundo onde os recursos eram escassos e os invernos rigorosos, isso lhes conferia uma vantagem. A competição era inevitável e os neandertais frequentemente eram marginalizados. As mudanças climáticas tornaram sua luta ainda mais árdua. Então, há épocas em que faz calor, sabe, quase tão quente quanto hoje, e o mar fica bem perto. O final da era glacial foi um período de mudanças violentas. Em alguns séculos, a Europa congelou sob camadas de gelo, e em outros, o ambiente aqueceu repentinamente. As fontes de alimento desapareceram, retornaram e desapareceram novamente. Para populações já pequenas e dispersas, esses choques poderiam ser devastadores em algumas regiões. Os neandertais sobreviveram por séculos ao lado dos humanos modernos, como revelam sítios arqueológicos na França e na Espanha, mas eventualmente seu registro terminou. Outras pressões também podem ter contribuído. Alguns cientistas argumentam que os patógenos trazidos pelos Homo sapiens recém-chegados podem ter atingido os grupos neandertais que não possuíam imunidade. Assim como novas doenças devastaram as populações indígenas nas Américas milhares de anos depois. Embora debatida, a ideia destaca o quão vulneráveis pequenas populações em situação de vulnerabilidade seriam ao contato externo. Quando o último Neandertal morreu, sua cultura, suas vozes e suas vidas desapareceram para sempre. O crânio em si estava muito esmagado. Na verdade, o crânio inteiro foi achatado e provavelmente tinha 2 a 3 centímetros de espessura. O que restou foram fragmentos de seu DNA, ainda presentes nos humanos modernos hoje em dia. Os neandertais em si haviam desaparecido, mas a história deles não terminou aí. Uma luta diferente começou em torno de como eles seriam lembrados. Cientistas, artistas e a cultura popular criaram uma imagem dos neandertais que moldou a forma como gerações os enxergaram. No entanto, essa imagem era frequentemente um mito, que os retratava como menos do que realmente eram. Mitos, deturpações e a verdade. Durante grande parte do século XX, os neandertais carregaram uma reputação que era mais mito do que fato. Em livros didáticos, exposições de museus e na cultura popular, eles eram retratados como curvados, lentos e meio animais. Uma das maiores fontes desse mito foi um único esqueleto escavado em La Chapelle-aux-Saints, na França, em 1908. Os ossos pertenciam a um neandertal idoso que sofria de artrite severa. Eu tinha as peças e pude começar a fazer a restauração, que é como um grande quebra-cabeça. Sua coluna era curvada e suas articulações estavam danificadas. Quando o paleontólogo francês Marcel Boule estudou o esqueleto, presumiu que essas características eram típicas de toda a espécie. Em 1911, ele publicou suas descobertas, mostrando os neandertais como corcundas, desajeitados e brutos. Seus estudos se espalharam rapidamente, moldando a forma como o público e até mesmo os cientistas pensavam sobre eles por décadas. O mito do homem das cavernas curvado perdurou por gerações, mas foi construído sobre erros e preconceitos. No início do século XX, a ciência era fortemente influenciada por vieses sociais e culturais. Os pesquisadores europeus estavam empenhados em classificar os grupos humanos em uma hierarquia, com os europeus modernos firmemente posicionados no topo. Apresentar os neandertais como degenerados e sub-humanos encaixava-se perfeitamente nessa visão de mundo. Isso permitia aos cientistas traçar uma linha nítida entre os humanos modernos avançados e outros supostamente inferiores. As exposições em museus e as ilustrações populares não refletiam apenas ideias científicas. Elas reforçavam estereótipos sociais sobre progresso, raça e superioridade. Esse preconceito facilitava a disseminação da imagem do bruto,
e dificultava a obtenção de novas evidências que a refutassem. Mesmo quando estudos posteriores mostraram que os neandertais caminhavam eretos e tinham cérebros grandes comparáveis aos nossos, a antiga imagem persistiu no imaginário popular. Foram necessárias décadas de escavações cuidadosas, novas reconstruções e, por fim, avanços genéticos para corrigir esse registro. A arqueologia também revelou outro lado de suas vidas que contrastava com o estereótipo de brutos. Escavações mostraram que os neandertais enterravam seus mortos, fabricavam ferramentas com precisão e podem até ter cuidado dos doentes e feridos. Na caverna de Shanidar, no Iraque, os restos mortais de um homem ferido que viveu por anos, apesar de graves deficiências, sugerem que os grupos neandertais cuidavam uns dos outros. Essas descobertas forçaram os cientistas a repensar que tipo de pessoas os neandertais realmente eram. Passo a passo, os erros foram sendo corrigidos. Os neandertais foram revelados como um povo forte e capaz, adaptado a alguns dos climas mais inóspitos da Terra. Corrigir o mito vai além da precisão científica. Significa confrontar os preconceitos do passado e restaurar a dignidade de uma espécie humana que foi incompreendida por mais de um século. O que você acha dos neandertais? Comente abaixo.